E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Estúdio, o espaço perfeito para falarmos sobre empreendedorismo. Hoje, o nosso convidado, eu vou resumi-lo talvez em uma frase, sobre a arte através das mãos, do olhar e do ser. E eu acho que isso define muito o trabalho dele, pelo que eu dei uma pesquisadinha aí, que fala também sobre a sensibilidade, sabe, do olhar por trás de cada trabalho que ele produz, e também sobre as pessoas que tocam na arte dele, que são meio que um transbordo de tudo aquilo que ele projeta. É videomaker e fotógrafo, mas além de tudo isso, ele é um grande contador de histórias, porque para tocar tão bem, através das fotografias, dos vídeos, ele precisa saber a história e entender. Ele também mesmo me falou que as melhores histórias são contadas quando a câmera é desligada. Um grande prazer e uma grande honra estar com você aqui hoje, então seja muito bem-vindo ao Papo de Estúdio. Obrigado, Camila. Obrigado, pessoal. Super feliz de estar aqui. Eu queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho mais do seu trabalho. Bom, eu comecei como videomaker, na verdade como cinegrafista aqui na Videologia. Sou muito grato ao Cláudio porque foi a minha primeira oportunidade como cinegrafista, né? E disso eu comecei a trabalhar. Eu tinha um sonho de trabalhar com cinema, né? Quando eu comecei, eu queria trabalhar com cinema. Tinha aquela ideia bem romântica, não, fazer filme, né? Fazer ficção. Eu queria fazer ficção, pirava com isso. E aí, com o tempo, acho que você vai se entendendo, né? Acho que é o processo da vida. Então, você começa a se entender. E aí, eu comecei a perceber que eu não queria fazer ficção, eu queria contar histórias reais, né? Eu queria conhecer pessoas. Então, eu meio que parti para esse lugar, né? E aí, toda a minha trajetória tem a ver com isso, assim, com as pessoas que eu encontro e com as histórias que eu vou contando. E aí, em um determinado momento da minha vida, que foi na pandemia, eu comecei a fotografar. Comecei a tirar fotos em casa, né? Que clientes começaram a pedir, já que você faz vídeo, tira foto, né? Aquela coisa, né? Quem faz vídeo faz Faz foto tudo. também. E aí eu comecei a tirar foto e daí veio algo muito especial para mim, que acho que o vídeo tem essa coisa de muita gente, muito equipamento, sempre tem muita coisa, né? E a fotografia traz esse resumo de uma câmera e a pessoa. E é quando você bota a câmera assim na frente, você silencia tudo e é aquele olhar ali. E então a fotografia é esse lugar muito especial para mim, que é de um lugar mais autoral, de eu poder me expressar eh, da minha forma mesmo, né? Sem precisar de muitas Sim. pessoas e muitos equipamentos. Você se falou, né, agora sobre a questão de contar histórias reais, né? E é uma grande responsabilidade você carregar essa responsabilidade de contar histórias. Eu queria entender como é que funciona isso também em questão de complexidade, de você retratar as pessoas, saber que aquilo é um trabalho seu, mas que expor a sua visão nem sempre é se colocar na situação. O cinema ele começa na captação de histórias reais, né? Então, tipo, os primeiros filmes eram isso, era uma câmera e a ação acontecendo ali, né? Eu acho que a gente começou a dominar a narrativa e acho que até do ser humano, né? De você querer direcionar para aquilo que você quer, um olhar seu, Sim. né? E aí vem a ficção. Eu acho que falar de histórias reais, para mim, é o mais cru possível. É a coisa muito raiz, assim, né? É quase a não interferência. Tanto é que eu tenho uma característica, assim, quando eu estou gravando, de me afastar muito, assim, né? Então, eu acabo trabalhando com lentes mais fechadas, justamente por isso, porque eu quero interferir o mínimo possível na autenticidade daquela pessoa, daquele momento que está acontecendo ali, né? Então, às vezes eu fico horas e horas para gravar para conseguir um take bacana, né? Daquele momento que não foi dirigido, né? Então, para mim, é essa a minha tentativa de documentar, né? Do documentário é isso, tentar ser o mais autêntico possível, né? Deixar aquele momento fluir, de fluidez, assim, né? No seu portfólio que você já trabalhou com algumas marcas também, né? Sim. Quando se trabalha com campanhas assim, como é que o processo de criação é diferente para você? É bem diferente, porque eu acho que, assim, sempre quando você vai fazer publicidade, você vai trabalhar com uma marca, né? Tem uma necessidade daquela marca de ter uma coisa muito perfeita, né? Você está falando de uma marca, então você não pode ter brilhos, você não pode ter, tipo, interferências naquele produto. Então, é um grau é o que eu falo, né? Trabalhar muito com publicidade é quase uma engenharia. Não que não tenha um lugar de criação, mas principalmente quando você vai gravar, você está muito engessado
em ter que fazer daquele jeito que Sim, foi que definido no rótulo. transmita tudo que eles querem. Exatamente. Então, para mim, é muito mais difícil, porque se perde um pouco dessa autenticidade, né? Mas, ao mesmo tempo, tecnicamente, é bem interessante, porque você começa a evoluir de uma certa maneira, né? Você começa a entender a parte de equipamento, né? Luz, você começa a trabalhar a luz de outra forma. Foi isso que eu aprendi com a fotografia, né? Quando você vai fotografar produtos, é isso. Você não pode ter brilho, você tem que tomar cuidado com enquadramento, a lente que você usa. Então, acho que é isso. Quando você trabalha com marcas, você tem esse cuidado mais de engenheiro, né? Mais polido, né? Mais industrial, assim. Hoje você trabalha dentro dessas duas áreas, assim, ou tá indo mais pro lado dessa parte? Faz muito tempo que eu não trabalho com marcas, né? Eu acabo fazendo sempre eh, conteúdo de marca mesmo, né? Mas aí são documentários, entrevistas, né? Foto geralmente é mais voltado para editoriais de revistas. Então é isso, eu tenho trabalhado bem pouco, eu tenho trabalhado mais com a parte documental mesmo. Essa questão de documental é muito também de escutar, né? E aí eu vou citar o que você falou, que eu achei muito interessante, que as melhores histórias são contadas muitas vezes quando as câmeras estão desligadas. Como é isso, muitas vezes, você escutar alguma coisa que a pessoa não falou na frente das câmeras e tentar traduzir um pouco da essência do que a pessoa mostrou também ser fora das câmeras? Como eu trabalho muito com cultura popular, então eu estou sempre em lugares que são muito peculiares, né, tipo de uma natureza exuberante, né, com pessoas que são muito interessantes, né. Então, assim, é o que eu falo, quando a gente desliga a câmera, a pessoa relaxa, e aí começam a vir essas histórias mais engraçadas, né, que a pessoa não vai falar, né, ela vai tomar algum cuidado quando tá na frente das Sim. câmeras, né. E aí é isso, então eu falo assim, tipo, vá viajar, vá conhecer essas pessoas, vá para esses lugares, que é aí que a gente começa a conhecer o Brasil, né. E tem também uma questão assim, qual que é o meu trabalho, né. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, assim, né, de não estar, eu não estou muito disposto a fazer o trabalho mais incrível, né. Por exemplo, né, tem algumas questões da fotografia, né, do fotógrafo não interferir na cena, né. Tem tantas fotos polêmicas, daquela criança lá na África, que ela parece que está morrendo de fome, o cara tirou a foto e todo mundo reclamou do cara. Não é, ele tirou a foto, depois ele foi ajudar a criança, né, a gente precisa saber essas histórias. Mas a gente tem que saber o que a gente quer contar naquele momento, qual que é o trabalho? O meu trabalho é contar a vida da pessoa, não é contar os podres das pessoas, as coisas mais íntimas da Sim. pessoa. É isso, né? Então, saber qual que é o meu trabalho. E também, ao mesmo tempo, tipo, entender que o meu trabalho ele vai impactar pessoas e aquelas pessoas que estão sendo entrevistadas, principalmente porque eu trabalho com cultura popular, né? Então, sempre um lugar de mais escassez de dinheiro, né? A gente tem que ter um olhar mais especial para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que divulgar, principalmente que é o nosso país, né? A nossa cultura. Eu vejo que o seu trabalho é muito artístico e individual, querendo, assim, tipo, retratar histórias. Como é também essa questão do posicionamento quanto empreendedor financeiro? Como é que funciona, assim, a precificação? Que é porque é muito interessante, né? Porque eu acho que arte, querendo ou não, arte é uma coisa imprecificável. O seu olhar para o mundo é uma coisa... É muito mais sobre valor do que finanças, né? Então, como é que esse posicionamento, assim? É dolorido. Porque acho que no começo da vida da gente, a gente é muito romântico, né? A Sim. gente imagina muitas coisas, assim, nossa, eu quero mudar o mundo, né? Quando eu entrei aqui na videologia, cara, nossa, a gente queria fazer documentários, e a gente fez documentários, né? Aí chega um momento da vida da gente que a gente tem que pagar a conta, né? Então você tem que começar, você não pode abandonar aquela coisa da criança, né? Que é curtir a vida, brincar com a vida, mas ao mesmo tempo você tem que pagar a conta, né? Então, acho que é se impor, né? É até onde você vai pelo seu trabalho e até onde você vai pela sua arte, né? A minha arte, assim, geralmente, assim, às vezes eu dou de graça certas coisas para os meus clientes, porque eu entendo que aquilo vai ser uma divulgação para mim e aquilo veio do coração, né? Eu procuro trabalhar com clientes com causa, né? A gente chama de causa, propósito, né? Que está de acordo com aquilo que eu acredito, né? Cultura popular, arte, educação, Sim. né? Meio ambiente.
Então eu procuro trabalhar, e fica mais fácil, mas você também tem que tomar cuidado, porque do outro lado tem seres humanos que também tem que pagar a conta. Então é sempre uma balança, assim, é difícil, é doloroso, mas é isso, né? A gente tem que estar sempre nessa condição de se olhar, aceitar certas coisas e botar limite em outras. Indo nessa questão mesmo, de chegar projetos e trabalhos que talvez não vá com o seu posicionamento, como é que funciona essa seleção, assim? Existe? Sim, a gente tem que pagar a conta, né? Então, hoje, assim, depois de tudo que eu vivi, tem coisas que eu não faço. Quando precisa realmente, a gente vai, não tem problema, né? É lógico, acho que eu percebo como artista, né, a entrega é diferente, Sim. porque aquilo que eu falei é mais engenharia, né? Então, eu fico sentindo falta de alma nesses projetos, né? Porque eles não pedem alma, eles pedem coisas mais técnicas, eles pedem coisas mais objetivas. E tudo bem, acho que é um dilema interior meu, né, íntimo meu, mas é isso, a gente entrega a alma para aquilo que tem alma mesmo. Eu fiquei. Desculpa. Pode Você falar. consegue colocar a sua marca? Tipo, tem alguma coisa que é sua assinatura. Você, como fotógrafo, como pessoa, você consegue colocar isso numa coisa que é fechada, como um editorial, uma campanha? Eu sou videomaker, né? Então eu faço roteiro, faço produção, eu faço câmera, eu faço som, eu faço edição. Tamo junto. Então não tem jeito. O seu ser tá ali, né? Quem é você tá ali. Em alguma dessas temáticas aí você vai colocar vai imprimir a sua expressão, né? É muito difícil, por exemplo, eu acabo sendo conhecido pela câmera na mão, né? Eu me especializei, né? Porque, como eu falei, a gente fazia vídeo de guerrilha. E vídeo de guerrilha, cara, às vezes você não tem tempo de colocar o tripé no chão. Então, você vai na mão. Então, eu criei técnicas, assim, de respiração, de como que eu ando, de como que eu posiciono, né? Então, às vezes, você olha uma imagem minha, ela tem uma leve balançadinha, mas é isso, né? Nesses projetos, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que colocar, porque vou ter tempo, eu vou ter equipe, enfim, né? Aí entra pode ser no roteiro que eu consiga colocar essa sensibilidade e pode ser na edição, né? Geralmente na edição eu consigo. E acho que a edição é o lugar que eu mais brigo pela minha visão, né? Porque assim, na captação, beleza, né? A gente às vezes tem que ser esse engenheiro, mas a edição é ali que a gente bota o nosso diferencial, que é a sensibilidade, né? Uma transição, é um corte de cena, né? Tipo, é uma fala especial. Você cria a narrativa. Você cria. Você Exatamente. Você cria a sua. Você é Deus, né? Você cria a sua narrativa. É isso aí. Respondeu? Você falou que a foto é algo muito particular seu, né? Tipo, acaba mais sendo um hobby do que realmente um trabalho, na sua visão? Olha, eu tenho uma dificuldade na vida de separar o que é hobby e o que é trabalho, né? Por exemplo, né? Meio que a minha vida me levou para um lugar que, tipo, eu viajo, vou para lugares incríveis, conheço os lugares mais incríveis do país. Nunca tem inveja de ninguém, porque eu li no dicionário, isso não é inveja. Inveja é revoltar-se com a felicidade alheia. Eu não tô revoltada, não tô mesmo. Só quero saber por que tá todo mundo se dando bem, a minha vida continua esse cocô. Então, quando eu tô no trabalho, de certa forma, e nem sempre é penoso, né? Lógico, tem momentos que você está cansado, tem momentos que você quer descansar, você só quer sentar na beira do rio, São Francisco ali, em Pão de Açúcar, e ficar olhando o rio passar, assim, ouvindo as conversas, né? Uma vez eu estava conversando com um fotógrafo, muito tempo atrás, assim, e eu estava perguntando para ele, que livro eu posso ler, que vídeo que eu posso ver, não sei o que. Ele falou, cara, não leia livro e não vê vídeo. Vá para os lugares e fica observando, né? E um dia eu fiz isso, assim, né? Tipo, sei lá, teve um acontecimento e aí teve um evento e aí eu comecei a reparar que, tipo, tava todo mundo olhando pro evento e eu comecei a olhar para as pessoas. E aí que você começa a ver as outras histórias, né? Tipo, a reação de cada pessoa para aquele evento, né? Então, assim, tipo, eu acho que o meu hobby é observar. Assim, eu sou uma pessoa mais quieta, sempre quando eu tô conversando, eu tô ouvindo mais a pessoa. Eu adoro ouvir histórias, né? Então, quando alguém começa a contar uma história, eu paro de falar, eu fico ouvindo, porque eu gosto de ouvir história, né? Meus avós me influenciaram muito nisso, assim, tipo, os 4 eram contadores de histórias, né? E eu, então, adoro histórias. Então, para mim, o meu hobby é ouvir histórias, e o meu trabalho e hobby também é, é criar essas imagens dessas histórias, assim, né? Acho que tá tudo misturado. A Flora, dá um oizinho aí, Flora, para o pessoal te conhecer. Ela falou, né, sobre trazer a sua identidade para esses projetos, né, e tudo mais. Eu tava olhando o teu portfólio ontem e, assim, eu fiquei
apaixonada. Porque tinha algumas fotos que, pra quem conhece, eu acho que pra quem conhece tem muito mais uma afeição, né? Porque, tipo assim, eu sou de Alagoas, então Rio São Francisco, no geral, assim, mas a gente conhece muito Alagoas pela praia, Maceió, que não sei o quê. Então, quando você chega num lugar que, digamos assim, que é mais íntimo, que é mais próximo, o olhar é diferente. E, assim, eu vi muito sentido, e eu, automaticamente, eu acho que é muito nítido a forma que identifica o teu trabalho, né? E você retratou pra mim que a arte é muito sobre um lugar de silêncio. Então, a fotografia pra você tem isso de retratar realmente esse lugar de silêncio, esse lugar de escuta, que para escutar a gente precisa silenciar muito, né? Como é isso? A fotografia, ela é silenciosa, assim, né? Eu acho que muito de um processo artístico, né? Você tem esse momento de silenciar. Então, eu acho que o silêncio é muito mais para você conseguir se conectar com você mesmo, né? Então, eu acho que a arte, ela tem muito desse lugar, assim, né? De você silenciar e se conectar com você mesmo, ser quem você é, né? Então, eu acho que esse lugar de silêncio da fotografia, para mim, tem muito a ver com isso, assim, né? Tipo, o único lugar dentro do meu trabalho que eu consegui encontrar, falei, cara, aqui eu silencio, né? Tipo, aqui eu me afasto, eu começo a fotografar e eu começo a trazer essas imagens. É muito sobre sentir também, né? Tipo, a necessidade por trás de cada... Arte é sentimento, assim, arte é isso. Não dá pra dissociar, né? Aí, aproveitando todas essas perguntas e questionamentos, a minha amiga Vidi, ela também quer lhe fazer uma pergunta. Ela é uma inteligência artificial, ela não tem tanto sentimento e tanta arte assim, então ela voltou uma pergunta mais direta pro meio profissional. Oi, Tel. O que acha que falta na formação dos novos profissionais na área? Eu não diria falta, eu diria que acho que a gente teria que ter um cuidado para isso, né? Para colocar dentro deles, que é a sensibilidade, assim, deixar eles se expressarem, assim, né? Porque cada pessoa, ela é única, né? Então, tem pessoas que vão se dar bem com uma câmera, tem pessoas que vão se dar bem numa edição, criar vinhetas, né? Animação, roteiros, enfim, né? Mas é dar a possibilidade daquela pessoa se expressar da melhor maneira que ela pode. Nem sempre a maneira padrão. E acho que isso é muito importante, assim, né? A gente, às vezes, fica muito preso a ideias padronizadas, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a como aquele indivíduo funciona e aí tentar achar uma possibilidade dele se expressar da maneira que ele é. Você tá 18 anos nessa... 19. 19. É. O portfólio dele tá desatualizado, tá, gente? Você cresceu, né? Você amadureceu dentro do seu trabalho também. Como é que funciona o seu olhar de antigamente pro seu olhar de hoje? Mudou muita coisa também? Putz, mudou muita coisa, assim, né? É o que você falou, a gente amadurece, né? Trabalhar, né, envolve pessoas, né? E pessoas envolve a gente se reeducar, né? Não é o que eu quero, não é o que você quer, é aquilo que vai precisar daquilo, né? Então, acho que para mim, todo o processo que eu venho de vida é isso, tipo, não só as histórias que eu ouço e conto através do vídeo, mas sim as histórias que eu vivo com as pessoas que estão ali no meio, né? Então, é isso, assim, são pessoas, né? As dificuldades que a gente passa com aquelas pessoas, as dificuldades que aquelas pessoas trazem pra gente, é o que a gente traz de dificuldade para as pessoas, tudo isso é o que faz a gente crescer mesmo, né? Então, o seu olhar como artista também remete muito a você, né? Acho que é isso. Acho que o artista é muito essa expressão nossa, né? É isso, assim, cada pessoa vai se expressar de um jeito, assim, né? Por exemplo, se você olha a minha fotografia, tem muitas fotos que são mais escuras, assim. Eu sou mais introspectivo, assim, né? Então, eu tô sempre olhando para dentro. Então, tô sempre colocando um pouquinho de luz em certos lugares, mas traz sempre essas sombras, não que elas sejam ruins. Sim. Mas é isso, assim, tipo, muito mais objetivo, mais focado naquilo que importa naquela imagem. Assim. Então, obrigada por tudo que você tem compartilhado. Ainda não encerramos, mas eu já queria avisar você aí de casa para curtir, compartilhar e conhecer mais tantos artistas e nomes que cresceram, né, junto com o mercado, que vem avançando aí cada vez mais, deixando a sua marca registrada. Mas eu queria saber também como em um mercado tão competitivo, na verdade o mundo, né,
meio que generalizando tudo, anda tudo muito igual. As pessoas se assemelham muito a uma estética, a um padrão, a manter tudo de um jeitinho. Então, como você se mantém no meio de toda essa pressão estética? Tá aí a inteligência artificial para falar isso, cara. Né? Eu escrevo, né? Então, eu faço roteiros também, né? E o meu roteiro é muito mais da sensibilidade, né? Então, eu comecei a perceber há pouco tempo atrás, assim, né? Sei lá, eu escrevi um roteiro assim, escrevi umas frases assim, né? E o pessoal começou a falar, nossa, que incrível, assim. Eu olhava assim, não tá tão incrível assim, né? Não que tava ruim, não é isso, né? Mas eu falava, não tá tão incrível assim. O que eu comecei a perceber é que as pessoas estão começando a ficar tão acostumadas com a inteligência artificial, que é tudo igual, que Sim. aquela coisinha diferente, ela já chama muita atenção. Ela já é algo muito grande. Então é isso. Eu acho que assim, são sempre escolhas, assim. A gente não tem nada certo nessa vida, né? A gente sempre vai ter que fazer escolhas. Escolhas são riscos. A gente vai ter que comprar o risco que a gente quer. Eu falo assim, né, daqui a um tempo as pessoas vão me procurar porque eu vou ser o artesão da fotografia, né? Porque eu não vou para a fotografia da inteligência artificial. Eu não quero fazer isso. Por escolha, não porque eu acho errado, não. Porque eu entendo que o meu trabalho, aquilo que eu tenho de melhor em mim, que é essa autenticidade, é minha. Eu tenho que entregar isso. Então, eu acho que as pessoas, em algum momento, elas vão me procurar, né? Ah, não, tem aquele fotógrafo lá que ele não faz inteligência artificial, ele não faz imagem de inteligência artificial, ele só tira a foto. Putz, existe isso? Existe. Fala com ele lá. Acho que é um pouco disso. Assim. É porque eu acho que é do mesmo jeito que tem crescido muito essa massividade da inteligência artificial em tudo, haverá momentos que ela não vai conseguir captar emoção. E em algum momento, as pessoas, os seres humanos, precisam sentir, né? Coisa que computador nenhum, máquina nenhum consegue. Tem gente que acredita que a inteligência artificial vai chegar a um ponto de conseguir passar sentimento. Mas eu acho que isso é muito pessoal de cada pessoa, porque é muito sobre identidade também, né? A identidade ser refletida. O que ela viveu, né? Que dor que ela sentiu, né? Que felicidade que ela teve, que amor que ela vivenciou, né? E isso, eu acho, dentro da arte, é isso, né? Eu entendo que a inteligência artificial, ela replica, né? Não que ela cria, né? Quem cria somos nós. Na verdade, a gente não cria nada, a gente transforma tudo, né? A gente vai transformando as coisas, assim, né? Eu acho que a questão não é a inteligência artificial, mas sim como que a gente usa. Como a gente massifica tudo, né? A gente consome tudo, nós somos consumistas, e a gente acaba massificando porque é mais confortável. Mas sempre tem os pontos fora da curva que eles vão gritar, não, aqui vamos pensar diferente, vamos olhar para coisa diferente, é isso. E acho que isso faz parte da vida também, né? A gente sempre tem esses pontos de brilho que eles vão meio que salvar a gente. Assim, que se realmente iluminam, né? Tipo, brilha e faz com que o olhar se volte. Exatamente. A gente é um ponto de direção. Cara, tem uma coisa brilhando ali. Que diferente. É isso. Né? A gente vai atrás disso. É interessante. Nosso querido, né? Escutou todo o seu assunto, pesquisou um pouco do seu trabalho. E o nome dele é assim, Desprezando o Clique. Eita. O nome do arroba. E ele falou assim, se eu esperar passar o momento certo no multiverso, sai mais barato ou mais caro o clique? Como é isso? Como se cobra por algo que a gente não consegue tocar? A emoção. É o valor que você dá pra coisa, né? Se ele não tá... qual que é o nome dele mesmo? Desprezando o clique. Se o desprezando não tá dando valor pras coisas, ele deve tá triste, Se né? ele realmente despreza... Se ele despreza, acho que ele precisa rever um pouco a vida dele aí. Mas é o valor que a gente dá pras coisas, né? Por exemplo, ninguém mexe nas minhas câmeras, eu não deixo ninguém carregar. Eu sou a tartaruguinha que carrega o casco sempre, assim. Eu não dou minha câmera nem quando eu trabalho com algum assistente, assim, nunca, né? Porque eu dou um valor enorme para ela, né? Eu dou valor para passar tempo com poucas pessoas, porque eu consigo ouvir melhor as histórias dela. Eu não gosto de muitas pessoas, porque eu não consigo absorver as histórias. Então, eu gosto de conversar nesse tanto de pessoas aqui, porque eu consigo trocar melhor, consigo me conectar mais. Mas esse é o valor que eu dou, né? Então, desprezando, dá valor para as coisas aí. Surgiu agora essa dúvida. Você trabalha com pessoas e tudo mais, aí, em relação a realmente precificação, você conhece o trabalho primeiro, você tem interesse de saber o trabalho, aí você primeiro tenta conhecer o ambiente e tudo mais para poder saber como é que vai haver essa questão de
De precificação? Sim. Eu procuro ter uma ideia do meu valor, daquilo que eu entendo como que é o meu valor, né? Por exemplo, tipo, eu vou tirar o retrato de uma pessoa, é uma pessoa que foi indicação de outra e, sabe, eu tô sentindo falta, putz, faz tempo que eu não tiro foto, tiro retratos, né? E falei, quer saber, cara, eu vou baixar o meu valor para fazer isso, assim, né? Até conversar para a pessoa, eu me abro para negociação, né? Outros não, né? Tipo, de repente chega um projeto que eu sei que vai ter 1000 alterações, cara, é aquela coisa maçante. Eu falo, não, cara, isso para mim é um valor altíssimo. Aí, tipo, eu até abro mão se não for dentro daquele valor, porque eu sei o sofrimento que vai ser aquilo, né? Então, acho que de novo, assim, tipo, o que você sente daquela história que você tá ouvindo, né? Toda a história, né, no final, né? É tudo o que você percebe daquela história que você tá vivenciando ali com aquela pessoa, né? Então, acho que a precificação é isso, né? Eu sei qual que é o meu valor e, às vezes, eu me disponho a cobrar mais baixo porque eu me identifico com aquela história. Toda história tem uma pessoa que fala e uma pessoa que escuta. Eu, geralmente, sou a pessoa que escuta. Depois eu vou falar. E eu falo através de imagem. Então, assim, eu tô sempre ouvindo o que a pessoa tem para falar, né? Theo, muito obrigada pela sua participação, pela sua disposição de se abrir um pouquinho pra gente, da gente entender mais o seu trabalho. Porque eu vejo que você tem muita coisa pra somar e pra agregar na vida das pessoas. E desde já te agradeço pela sua disponibilidade de somar com a gente. Foi um prazer ter você aqui. Nossa, eu que agradeço, fiquei super feliz. Foi um papo muito gostoso, assim. E dar essa oportunidade para falar, né? Porque geralmente eu falo pouco, falei muito aqui. Super obrigado, Camila. Nossa, excelente. Você tem muita sensibilidade, né? Você tá muito atenta, assim. Super obrigado e parabéns pelo projeto. Viu, papai? Tchau, gente. E até o próximo Papo de Estúdio.